Abra conosco no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 11, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quem que nasceu do tronco de Jessé? Quem que nasceu do tronco de Jessé? Ali nasceu o quê? Está falando do rebento, que significa broto. Davi. Davi é filho de Jessé. E das raízes de Davi, um renovo. Quem que é esse renovo? Jesus. Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto, Davi, e das suas raízes um renovo, Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, então nós estamos sendo amparados para a gente continuar de pé na presença de Deus, primeiramente pelo Senhor Jesus, que através dele nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, Jessé no hebraico significa Deus está presente, Deus existe, e Davi é amado, predileto. Olha só como tem uma ligação já nessa genealogia do Senhor Jesus. Irmãos, Isaías estava aqui anunciando para o povo já a chegada daquele que iria mudar a nossa história, mudar a história do mundo, principalmente ali naquele começo, ia mudar a história do povo judaico, ou dos hebreus, e ele chegou. Isaías, ele começa a contar no seu livro, mas primeiro ele fala lá assim: ó, Senhor, para o Senhor me usar, eu preciso ser transformado. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, a minha boca não está preparada para falar dessa grandeza que eu vi. Nós teve a visão do trono de Deus, está lá em Isaías capítulo 6. Eu não posso fazer dessa forma, não. Então teve todo um preparo, meus lábios dele foram purificados, uma tocha tocou ali, né, a boca de Isaías, purificou, tirou a iniquidade, para que ele pudesse falar da obra de Deus, pudesse falar do Senhor Jesus. E ele falou, né, que como ovelha muda, ele viria, não abriria sua boca e ia ser levado numa matadoura em silêncio por nós. E às vezes qualquer contratempo que vem contra a nossa vida, contra nós, às vezes nós reclamamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? E o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele não abriu a sua boca, mas como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele está anunciando Jesus aqui, Jesus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, porque Jesus, ele já existe antes da fundação do mundo, já existe Jesus. Então é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lá no Jardim do Éden, onde fala também que é o começo, ali a vida de Adão e Eva, a vida eterna, estava garantida, se não fosse a desobediência. Não precisariam pagar imposto, nem de casa, nem IPTU de carro, nem ficariam doentes, nada disso. Mas escolheram dar ouvido à serpente,
que o diabo usou a boca da serpente para falar com Eva. Irmãos, se tivesse obedecido a Deus, tudo isso seria diferente. Tudo seria diferente para a igreja, para aqueles que arrependeram dos seus pecados e aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas teve a curiosidade. A curiosidade leva as pessoas a estragarem, a acabarem com seus casamentos, a mandar os seus filhos embora de casa, perdem bons empregos por causa da curiosidade. Ele está enxergando uma coisa, mas aquilo que está enxergando realmente não é aquilo que ele está vendo. Ele está enxergando um lado, mas atrás daquilo tem uma coisa oculta que ele não enxerga. E quando ele joga tudo para o alto e vai para lá resolver entender o que está acontecendo através da curiosidade, ele perde tudo. Bons casamentos, bons filhos, bons empregos, boas faculdades, talvez até acompanhando amigos, talvez acompanhando parentes, ou seu próprio entendimento, sem que esteja na presença de Deus, sem que tenha orado ao Senhor, se aquilo que ele vai fazer, se é certo ou errado. A igreja, quando vai tomar uma decisão, primeiro nós precisamos orar a Deus, para ver se aquilo convém que nós façamos aquilo que nós estamos pensando em fazer, que o Espírito Santo vai nos orientar com certeza. Aleluias. Então, amados, com isso eles foram expulsos do paraíso, porque Deus também deu ao homem o livre-arbítrio. Mas muitas pessoas, elas não querem a vida eterna, porque acham que isso é tudo balela, isso não existe, que nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Mas nós sabemos que nós não estamos perdendo nosso tempo aqui, porque nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. É coisa que eles não sentem, porque falta o quê? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Irmãos, então Deus foi tratando com o povo, através disso aí, de Adão e Eva, começou a multiplicar as nações, as pessoas. Adão e Eva tiveram vários filhos, teve Abel e Caim, e tiveram outros filhos e filhas tiveram também, está escrito. E foi tratando com o povo até chegar à servidão no Egito. Até chegar à servidão no Egito. O povo de Deus, então, ele passa a ser servo dos egípcios. Mas naquela época, quando eles chegaram a ser ali servo, ou escravo de Faraó, tinha no meio deles uma pessoa, também foi levada para lá como escravo, chamado José. José é um homem que tinha intimidade muito grande com Deus, muito grande com Deus. Ele revelava os sonhos, ele tinha visões, e ele, de escravo, ele passou a ser governador do Egito. Está vendo como é que Deus trata o povo dele? O povo de Deus sempre, Senhor, levanta, exalta o povo dele, aleluia. Senhor é poderoso para cuidar de cada um de nós, aleluia. Irmãos, e ali, o povo de Deus, com José ali, quando José era vivo, depois morreu José, o pai dele, os irmãos dele, aí foi tendo outra geração, mas com José ali, o povo tinha uma certa regalia, porque ali Faraó, o rei daquela época, gostava de José. O próprio Potifar colocou José trabalhar dentro da casa dele. Irmãos, vamos ler para você entender aí que nós estamos falando. Êxodo, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 6 em diante, para você entender a nossa história, até aonde o Senhor foi tratando com o povo, até chegar nos nossos dias atuais. Aleluia. Êxodo, capítulo 1, versículo de número, vamos começar no 6. Aleluia. Que diz assim, versículo 6 de Êxodo: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Quer dizer, José já não estava mais ali, mas o povo de Deus também, que foi se multiplicando, estava ali. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Vê que o povo de Deus
é um povo fértil, o povo de Deus é uma árvore frutífera, aleluia. Você é árvore frutífera, meu irmão. Você é uma árvore frutífera, meu irmão. Você produz boa semente, aleluias. Você é geração eleita do Senhor, aleluias. Glória a Deus. Mas os filhos de Deus foram fecundos e aumentaram muito. Foram se multiplicando, estava escrito lá, isso é promessa de Deus. Aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. A terra se encheu do povo de Deus. A terra se encheu do povo de Deus. Por isso que Deus ainda não comunicou o seu Filho Jesus, vai lá e traz o meu povo, traz a minha igreja, porque tem muitas pessoas que ainda vão se arrepender, e a nossa família, profetizando, está no meio desse povo aí, que vai se render ao Senhor Jesus, aleluia. Então, porque o povo de Deus aqui se multiplicou, e a terra se encheu deles, naquela época. Entre mentes se levantou um novo rei, aquele rei que gostava, tinha intimidade ali com José, ele morreu, então levantou um novo rei. Aí já vem uma outra visão. Você tem uma visão de família, você tem uma visão de casa, de filho. Aí a pessoa que sai de um casamento, do matrimônio, e constitui outro, Deus considera o primeiro, mas constitui outro, já tem mudança. Se você muda de um emprego para o outro, já tem mudança. Num certo emprego, você não precisava levar um atestado médico, que o patrão confiava, não, realmente ela está enferma, ficou 2 dias em casa. Mas naquele outro você é obrigado a apresentar. Ele falou, não precisa trazer, não, que você te confia, mas se você mudar de emprego, já muda também o jeito, o tratamento. Então, está aqui. Ele também levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Olha a visão do rei. O rei está vendo que o povo de Deus está crescendo e os egípcios estão parados. O povo de Deus é fecundo, o povo de Deus é forte, o povo de Deus é multiplicador. Está falando aí, glória a Deus. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Quer dizer, pode chegar o inimigo e se juntar aos escravos, que é o povo de Deus, guerrear contra nós, e eles vão embora. Depois eles vencem a gente, eles vão embora. Sai daqui, nós fica... Quem que vai servir a gente depois? Está vendo o coração desse que entrou lá? Ele já teve outra visão. Assim também são pessoas próximas da gente. Temos que olhar a gente de um jeito, tem umas pessoas que olham a gente de outra forma, de outra maneira. Irmãos, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com suas cargas. Começou o trabalho forçado em cima deles, porque o povo de Deus era forte e estava se multiplicando. E os israelitas edificaram Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligir, quanto mais esforçava o povo a trabalhar, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais eles batiam, oprimiam o povo, mais eles se multiplicavam. Por isso aqui, meu irmão, aqui já fala para você nessa noite, quanto mais você é afligido, mais forte você fica na presença de Deus, aleluia. Mais forte ainda, porque você busca naquele que vai te levantar, aquele que vai te manter de pé, aquele que vai te dar forças novamente o dia seguinte, aleluias. E tanto mais se espalhavam e se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, mão de ferro, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Dura servidão. Aí, irmã, você pode colocar, é falta de comida, é falta de água, é chicote. Aí é chicote, é isso tudo. É isso aí que o inimigo tem feito com as pessoas que estão aí fora na mão dele. E tem feito com muitas pessoas que estão com pé na igreja e outras lá fora também. Então tem que ter cuidado. Está aqui, dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo.
só serviço pesado, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servides de parteira das hebreias, examinai, se for filho, homem, matai-o, mas se for filha, que viva. Porque se fosse homem ia crescer, ficar forte para guerrear contra eles, mas se fosse mulher podia deixar, que a mulher não tem força, é uma força de homem, ainda mais naquela época. As parteiras, porém, temeram a Deus. Era servo de Deus, estava ali. Temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então, amados, não tem esse nem aquele que vai te ordenar o que você fazer. Não estou falando de emprego, estou falando de algo, uma decisão importante que você tem que tomar. Primeiramente, você vai conversar com o nosso Deus Todo-Poderoso sobre aquele papel, sobre aquele emprego, sobre aquele casamento, sobre aquele noivado, sobre aquele namoro, sobre aquele amigo, sobre aquela vizinha que tem discutido com você. Primeiro é Deus. Se for o caso de você pedir perdão àquela vizinha que te maltratou, você tem que ir lá, é dar ouvido à voz de Deus. Então, amados, nós estamos vendo aqui que o povo foi se fortalecendo. Quanto mais bate no povo de Deus, é igual massa de pão, mais a gente cresce, aleluia. Quanto mais você é afligido, mais você cresce. Quanto mais que se levanta as nações ou o povo contra você, talvez até a sua própria família, mais você cresce na presença de Deus, aleluia. E chega um ponto que com ela eu não posso, com ele eu não posso, porque tem um Deus grande e vivo que tem tomado conta dela, que tem protegido ela, aleluia. Juntamos todo mundo contra ela, a família toda, e ela continua de pé, e nós que estamos sendo derrotados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aleluia. Glória a Deus. Não foi muita dor, né? Foi muitas mortes que tiveram também, e muita angústia o povo passou. Muitas das vezes é necessário as provações, muitas das vezes é necessário as provações, as lutas, o sofrimento, mas isso tem um preço a ser pago. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus, para reverter esse quadro, lá na frente, numa nova aliança, levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Ele levou sobre ele, naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados diante do Pai, aleluia. Mas mesmo assim, as pessoas hoje em dia, as pessoas não dão valor para aquele sacrifício que o Senhor fez por nós. Mas vai chegar o grande dia de acertar as contas com Deus. Irmãos, é preciso se achegar mais a Deus. Ali tem solução, ali tem resposta, ali tem intimidade com Deus. Então Ele fala com você dessa forma. Está acontecendo isso por causa disso. Ele vai te mostrando por que chegou naquele ponto, por que o seu casamento está desse jeito, por que vem enfermidade na sua casa. Olha, uma pessoa que está andando sem máscara, uma pessoa que não passa álcool gel na mão, uma pessoa que está lá em barzinho. O que você está querendo numa pandemia dessa aí? É levar doença. Se fosse só para você, dava bom. Pior que você leva para a sua família, leva para o seu amigo de trabalho. Nós temos que fazer a nossa parte. E você fazendo a sua parte, nós fazendo a nossa parte. Já está difícil se não fosse nosso Deus. Graças a Deus que o nosso Deus tem cuidado de nós, aleluia. Irmãos, então Deus, com a sua misericórdia infinita, Ele levanta Moisés, após 430 anos de servidão no Egito, para libertar o seu povo, que estava ali, sendo escravo, estava ali passando por dificuldades, e já estava ali até, vamos dizer assim, até fora daquilo que Deus tinha ensinado nos tempos de José. Porque quanto mais tempo você fica lá fora, mais coisa errada você aprende. Mais coisa errada você aprende. Quando você está na casa de Deus, é um louvor que você aprende, você se enche do Espírito Santo. Você que chegou com a botija vazia, você sai com a botija cheia, aleluia. Você que chegou com a botija trincada, o Senhor te renova nessa noite, aleluia. É assim que funciona.
Às vezes é preciso vir com a botilha vazia, de tanta luta que você está passando lá fora. Mas você vem no lugar onde o maná vem na sua mão, o azeite vem na sua mão, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus, quando nos libertou através do seu Filho Jesus, desde essa época que você tomou a decisão de seguir o Senhor Jesus, o Senhor tem cuidado de nós, aleluia, em todas as áreas. Por mais que você ache que está passando dificuldade, se você olhar para trás, você vê a situação daquelas pessoas que não têm Jesus. Aí que você vê o quanto é vantajoso estar na presença de Deus, porque o Senhor não está falando aqui de riqueza materiais ou coisa física, não, eu não estou falando aqui de vida eterna. O Senhor Jesus sempre pregou sobre o reino do Pai, é vida eterna, o reino vindouro, não de coisas materiais. Irmãos, então Jesus, Ele tem conosco, né? Ele pagou uma dívida para nós muito, muito alta com a sua própria vida, e nós não temos dinheiro que pague isso, e Ele também não quer receber, Ele nos quer, aleluia. Ele quer cada um de nós, a nossa família, que essas pessoas que estão aí fora ainda rodando, ainda debaixo de ponte, debaixo de viaduto, os drogados, Ele quer essas pessoas também. Irmãos, Ele só não quer uma coisa, que nós, vendo as dificuldades, vendo os problemas da vida, que a gente volte lá atrás, na derrota, no fundo do poço, no fundo do lamaçal. Mas Ele quer que a igreja prossiga em frente, né, lutando, chorando em lágrimas, mas você voltará trazendo grandes feixes, aleluia. Conforme diz o Salmo 126, você vai andando, chorando e vai semeando a palavra do Senhor, aleluia, e o Senhor te recompensará. Irmãos, Deus libertou o seu povo das mãos de Faraó, mas colocou o seu povo aonde? Colocou o seu povo lá no oásis, com muita água, com muito pão, com muita carne, com muita fartura? Não. Colocou o povo no deserto. É o tratamento de Deus. Deus não é cruel, não. Deus é bom, e bom até demais. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Tinha um hino que falava isso antigamente aí. Aleluias. Então, amados, só quem não toca mais esses corinhos na igreja. Então, amados, colocou para tratamento, reconciliação, intimidade com Ele, comunhão com Ele, porque o povo já estava ali descrente, o povo já estava praticamente quase adorando aqueles deuses lá, alguns até chegaram a adorar aqueles deuses deles lá que eles acreditavam. Então precisava do tratamento de Deus. Primeiro, Deus mostrou para eles quem ia colocar eles no deserto. Teve ali aquelas 10 pragas, que os irmãos já sabem dessa história, que só estou passando para os irmãos lembrar, para ver que quem estava colocando eles no deserto ia cuidar deles lá, porque o deserto não tem nada não. O deserto não tem nada não, irmãos. É cobra, escorpião, sol quente, mais de 50 graus durante o dia, e 1 a 2 graus de frio durante a noite. Qualquer um de nós aqui que for para lá, dentro de uma semana aí, está morto. Está morto. Se durar uma semana, a gente não está acostumado com esse calor e nem com frio de madrugada. Então a pessoa tem que ser da área mesmo. Então Moisés sai com um povo praticamente tamanho da cidade de Juiz de Fora. Sai com 600 mil homens, tamanho da cidade de Juiz de Fora, mas que na verdade não contava mulheres, nem crianças, nem também sair com animais também que precisavam comer e beber, praticamente 2 milhões de pessoas. Tem teólogos aí que falam que chegou a quase 5 milhões de pessoas, que tinha até mais mulher do que homem. Então, amados, todos precisavam de alimentação, mas só que Deus colocou eles no deserto, mas não julgou eles lá não. O nosso Deus entrou junto com eles, aleluia.
O nosso Deus entrou ali e veio a providência de maná, veio a providência de carne, veio a providência de água. Deus entrou junto. Deus, quando Ele te coloca no deserto, te coloca em situações difíceis, Deus entra junto com você. Você pode passar pelo fogo que você não vai ser queimado, as muitas águas não te afogarão. Deus, Ele permite você entrar lá dentro, mas Ele vai com você. Ele entra com você, Ele está ali na frente. É Ele que peleja por nós. É Ele que peleja por nós. O povo de Deus, eu sempre falo, o povo de Deus, ele não tem sorte. O povo de Deus tem livramento, aleluias, glória a Deus. E Deus estava ali todo o tempo andando com eles, todo o tempo. Aquela rocha que toca na rocha para sair água, Jesus. Toca naquela outra rocha ali, Jesus. Aí andava 40 anos. Cada rocha que Deus falava para tocar era Jesus. Nós vamos mostrar isso na frente. Irmãos, Moisés, ele falava com a rocha ou tocava na rocha. Ele tinha que escutar a voz de Deus. Ele tinha que ser obediente à voz de Deus. Então Deus ia providenciando a água quando ele falava com a rocha, ou quando ele tocava a rocha de acordo com as orientações de Deus. Vinha carne do céu, maná, que era o pão, roupas, as roupas cresciam no seu corpo, calçado no pé, tudo era providenciado por Deus, que estava no controle de tudo. Irmãos, você acha que Deus não está no controle da sua vida, não? Porque você está passando por dificuldade, você está passando por falta, talvez, de dinheiro, está com problema no seu casamento, problema com os seus filhos. Deus está no controle de tudo. A sua oração, a minha oração, tem chegado no trono de Deus. E você sabe disso. Só que o tempo não é nosso, o dia da bênção chegar não é nosso, é do Senhor. Mas não é porque o nosso Deus é ruim, não, é para conserto, é para conserto. Se você pedir agora, Ele te dá agora, você para de orar. Então, você pede agora, aí talvez não venha amanhã, não venha depois da manhã, e você continua orando intensamente, você vai intensificando, porque o problema está lá. Mas a Bíblia diz também que pode mudar isso aí. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode ser literalmente dessa forma, ou a noite de Deus pode ser muito longa, pode ser uma noite de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas a bênção vem, a resposta vem, o milagre acontece, aleluia, glória a Deus. Irmãos, você acha, conforme você ouve os noticiários, você acha que Deus não está no controle dessa pandemia? Não? Claro que está. Claro que está, tanto ceifando alguns seus, levando para a bênção, para descansar, e deixando outros para continuar a boa obra, que é anunciarmos o Evangelho para as pessoas, porque senão já tinha acontecido o arrebatamento. A igreja precisa estar aqui, para continuar pregando alguns, e já foi assim, eu vou trazer você, para você descansar agora comigo, você já orou bastante, já fez boa obra, então eu estou te trazendo, é a escolha dele. Não adianta falar assim, eu queria ir também. Não, é com Ele. A vida e a morte pertencem ao Senhor. Então é o tempo dele. Então Ele está no controle disso tudo aí, irmãos. De vacina, controle de médico, controle de país, de governador. Não existe uma pessoa que tem um cargo político se não for com o consentimento do Senhor. Está escrito. Está escrito isso. Irmãos, o segredo disso tudo aí, é preciso obedecer à voz de Deus, é preciso dar ouvido a Deus, porque está escrito lá, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, está escrito. Então, mas pastor, eu passei por isso, por aquilo. Mas você tem as mãos de Deus sobre a sua vida, você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Deus está permitindo você passar, mas Ele está passando junto com você. Quem de nós aqui já ficou 40 anos no deserto? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque o povo, em vez de dar ouvido a Deus e continuar ali sem murmurar, como continuaram murmurando.
até que só quem tinha 20 anos para baixo que entrou na terra prometida, o restante morreu tudo no deserto. Inclusive o próprio Moisés, ele não entrou, ele viu a terra, mas não entrou. Nós já vamos falar isso aqui lá na frente. Irmãos, o segredo era obedecer a voz de Deus. Na sede vem a ordem. Vamos ler lá, Êxodo capítulo 17, versículo 6. O povo está com sede, aleluia. 17, versículo 6, que diz assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, ferirás a ordem de Deus, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. É ordem de Deus, ferirá a rocha. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Então Moisés feriu a ordem de Deus, fere a rocha, e a água jorrou, aleluias. Irmãos, Isaías também fala isso, 53:5 fala: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluias. Irmãos, aí continua a vida deles lá, 40 anos, e o sol de dia ali queimando, né, mas se Deus mandava nuvem, vinha uma nuvem para ali aliviar o calor, aleluias. Deus estava no controle. De noite aí vinha aquele frio de 2 graus, 1 grau abaixo de zero, aí vinha aquela coluna de fogo para mostrar o caminho e também aquecer o povo. Deus está no controle de tudo, amados. Deus está no controle daquele documento seu que está lá na justiça. Deus está no controle lá do seu trabalho. Deus está no controle lá na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, porque você é especial para Deus, aleluia. Nós somos especial para Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, então estavam lá continuando, e dia após 40 anos, outro momento de sede. Números capítulo 20, versículo de número 8. Aí diz lá: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Agora já foi uma outra ordem diferente. Agora falai a rocha. Então você está entendendo aqui, irmão, que às vezes você chega na sua casa, tem que tomar uma atitude, talvez com a esposa, talvez com o marido. Às vezes é você falar, e às vezes é você chegar e ter uma conversa séria, porque o que está acontecendo não é para acontecer daquela forma. Precisa mudar aquilo que está acontecendo. O que você está falando não está adiantando. E às vezes também, se você chegar brigando, vai piorar a situação. Então você tem que pedir primeiro orientação ao Espírito Santo. Primeira coisa que ele fala aqui: agredir a rocha. Agora ele fala: falar e a rocha. Se Moisés batesse, estava errado, estava sendo desobediente à vontade de Deus, que era para falar com a rocha. Quantas pessoas estão fazendo errado porque estão dando ouvido ao seu próprio entendimento? Aquilo que ele pensa em fazer, ele vai lá e faz. Vai consultar Deus depois que a casa já caiu. Aí já não adianta, já caiu, o marido já foi embora, a esposa já foi embora, o filho já saiu de casa, ou talvez já quebrou a televisão que está pagando ainda, porque jogou a televisão na mulher. Acontece isso, pastor? Acontece, não é só a televisão, não bate com o carro no poste, está nervoso. Então conversa com Deus. O nosso descanso está no Senhor, aleluia. O Senhor é nosso descanso. O Senhor, Ele para nós é fonte de água viva, aleluia. E fonte eterna de água viva, que é uma fonte que jorra para a eternidade, aleluia. Irmãos, Jesus, Ele perguntou àquele cego em Jericó: o que queres que eu te faça? O cego precisava o quê? Falar com o Senhor Jesus. Enxergar, ele já não enxergava. Ele precisava falar com o Senhor Jesus. Se ele ferisse Jesus, agredisse Jesus, sacudisse Jesus,
Não adianta nada, Jesus precisava ouvir dele. Falou: o que queres que eu te faça? E ele falou, ele foi obediente, assim, que eu veja. Então Jesus falou: então vê, a tua fé te salvou. Ele foi obediente. Se ele Senhor, me ajuda, faz isso sacudindo Jesus, ele podia machucar Jesus. Então, o que queres? É só falar. Tem coisa que não adianta arrancar cabelo, fazer isso, fazer aquilo, não. Tem coisa, talvez, é um pedido simples, né? Os humildes serão exaltados, diz a palavra do Senhor. Tem que ser humilde perante o Senhor, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz a palavra do Senhor. Irmãos, então vamos lá. Tua fé te salvou. Números, já estamos aí, capítulo 20, versículo 11. Moisés, capítulo 20, versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Era para falar, ele vai lá e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Irmãos, aí começou a decadência, não do povo, mas de Moisés. Ele era o líder. Você é o líder de oração, líder espiritual na sua casa, meu irmão. Então, aquilo que você fala, quando você pede, quando você ora, você pode ter certeza que Deus está trabalhando em prol da sua vida e da sua família também, por causa de você, aleluias. Você é coluna de oração na sua casa. Você consegue enxergar as coisas que as pessoas que não têm Jesus lá, ele não consegue enxergar, mas você consegue enxergar, porque você tem Jesus na sua vida, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, Jesus nos fala que quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Isso é fantástico. Não é essa água aí que ele está falando, não. Da água que ele nos der, que é ele mesmo, que ele é água viva. Quer dizer que é o cuidado de Deus para conosco. Irmãos, quem tem sede, procura Jesus. Você está com sede, irmão? Procura Jesus. Se for dessa água aí, você pode levantar 10 vezes e lá beber água. Você já não vai ouvir a palavra. Mas se for de Jesus, não vai buscar água, não. Ela já tem que estar com você, aleluia. Glória a Deus. Moisés, então, aí entra lá nessa lama. Ele não entrou na terra prometida porque não deu ouvido a Deus. Jonas, coloca para nós aí, Deuteronômio 34, versículo 4. Glória a Deus. E disse o Senhor: essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, vamos lá, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Está vendo, irmão? O que a desobediência faz? Talvez Deus tenha uma bênção para você agora. Talvez durante o seu dia, até chegar aqui nesse horário do culto, você fez 2, 3 coisas, talvez sem perceber, mas desagradou os olhos de Deus. A sua bênção está retida, talvez por uma semana, talvez um mês, um ano, é de acordo com a vontade dele, não é do pastor Moisés, não, vontade de Deus. Você mesmo reteve a bênção sobre a sua vida, através de não ouvir a voz de Deus, ou tomar uma atitude, uma decisão precipitada. Irmãos, tem muitas pessoas que não vão entrar no reino de Deus por serem desobedientes a Deus. Não vão entrar, porque são desobedientes a Deus. Estão dentro das igrejas, estão aí falando que estão buscando a Deus, mas são fiéis a Deus aqui dentro. Lá fora são pessoas comuns, são pessoas igual as outras que estão lá, que não conhecem Jesus e que nunca entrou na igreja. Porque a igreja somos nós mesmos. Conforme nós falamos outro dia aqui, a irmã Naí até me lembrou outro dia, essa parede aqui que a igreja não pode fazer nada, mas você que a igreja pode, aleluia. Nós somos a igreja, nós podemos trabalhar para o Senhor, nós podemos pregar a palavra do Senhor, podemos pregar para a nossa família, podemos pregar no nosso serviço, podemos cantar louvor ao Senhor, dentro do ônibus. Ninguém vai impedir a gente de fazer isso, não. Se bem que para muitos falar que isso aí é loucura, mas para Deus é bênção, sabendo que você não tem vergonha. Aquele que se vergonhar do Senhor aqui, será envergonhado do Senhor lá em cima. Está escrito. Irmãos, não tenha vergonha.
Você vê uma pessoa, você sentir necessidade de conversar com a pessoa no ponto do ônibus, você está vendo que a pessoa também está chorando, ou está inquieta ali, você vê que ela está precisando de uma palavra, sente lá e fala, já aconteceu isso comigo, fala com a pessoa, conversa com ela, a pessoa, se ela estiver ali mesmo, naquele momento ali, você vai fazer, porque o Deus que vai falar na sua boca, ela vai chorar, e vai te agradecer mais de 1000 vezes, já fiz vários amigos dessa forma, eu tenho contato até no WhatsApp com isso aí. Irmãos, teve uma vez, nós saímos daqui de Juiz de Fora, e eu fui para Campinas. De Campinas eu fui de avião lá para Brasília, no meu trabalho. Aí eu vim andando no avião, né? O avião estava vazio, né? Que foi conexão, foi até Campinas, Brasília. Eu vim andando de terno, que tinha reunião lá, aí foi andando de terno, e tinha uma pessoa sentada lá no meio do avião, mais ou menos tinha uns 200 e poucos lugares, o avião grande, né, aqueles avião grande, aí essa pessoa pensando assim, o avião está vazio, quer ver que aquele rapaz, com cara de sambista, vai sentar aqui do meu lado, mas não deu outra, era o lugar do pastor Moisés, eu sentei do lado dele, o avião vazio, tinha umas 10 pessoas dentro do avião, eu queria ver que ele vai sentar, não tem tanto lugar para ele sentar, ele estava com o notebook no colo, quer ver que ele vai sentar aqui, mas não deu outra, sentei do lado dele, aí começamos a conversar, aí logo ele desligou o notebook e começou a me ouvir, aí nós começamos a conversar, e eu falando com ele prestando atenção, aí depois quando foi chegando já em Brasília, ele fala assim, era a palavra que eu precisava ouvir, eu sou noivo, o pai da minha noiva é pastor, e essa é a palavra que eu precisava ouvir. Isso foi em 2014, somos amigos até hoje, ele é advogado em Campinas, tem um escritório, nós nos relacionamos até hoje, aleluia, e ele batizou, né? Quando ele batizou, lá precisa fazer uma declaração de fé, falando como ele chegou até aquele momento do batismo, e está lá o nome do pastor Moisés, encontrei, ele conta a história, parecia que era um sambista que estava chegando perto dele, e chegou lá, nós pregamos a palavra para ele já estava praticamente já com o pé dentro da igreja, precisava aquele toque final, e Deus me tirou daqui, Juiz de Fora, me colocou naquele avião, conversei com ele, e o rapaz batizou, Dr. Eric, lá na cidade de Campinas, meu amigo, glória a Deus. Então nós temos contato até hoje, tem aqui ele adicionado aqui no meu celular. Então Deus, ele faz dessa forma, Deus é extraordinário, Deus aquilo que ele quer fazer, ele te usa para fazer, ele fala, vou usar, é o irmão ou a irmã, ele te usa, irmãos, estamos seguros, nós só estamos seguros aqui porque estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nós estamos firmados na rocha, porque por nós mesmos, vem vento para cá, vento para lá, te empurra para cá, te empurra para lá, se você não estiver firmado na rocha, você cai, mas nós temos aquele que é a rocha, aquele que está firme, aquele que não cai, aquele que quando você abraça ele, você está seguro, aleluias. Eu gosto muito também desse versículo que o Espírito Santo me deu ontem, esse versículo aqui, meu irmão, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, eu falei que a rocha, toda hora, que tocava na rocha era Jesus, podia ser 40 anos, mas era rochas diferentes, mas é do mesmo, vou estar lá, 1 Coríntios 10, 4 diz assim, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, aleluia, está escrito aí? Está escrito aí? Está vendo, irmão, como é que Deus é conosco todo o tempo? Você está ali naquele sufoco, você está passando por isso, por aquilo, Deus está ali cuidando de você, Deus está ali enxugando as suas lágrimas, Deus está ali te falando o que fazer, Deus está te falando como você agir naquela situação, Deus está ali passando bálsamo de suave sobre as suas feridas que foram abertas, Ele tem cuidado de nós, aleluias. Uma pedra grande ou rocha que acompanhava o seu povo pelo deserto dia e noite, todos os dias,
aquela promessa que o Senhor fez para nós, é que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele fez quando ele estava encarnado, né? Porque Deus é Espírito, estava encarnado. Então, o que aconteceu? Já vinha lá de trás do Antigo Testamento. Era só que ali não era nenhum, era na rocha. Nossa, tudo. Aleluias. Irmãos, mas tem pessoas que tentam provar que a Bíblia é um monte de historinhas inventadas. Eu tive escutando esses dias aí uma pessoa falando do Mar da Galileia. Do Mar da Galileia. O que ele estava falando? Estava falando que aquele nunca foi mar, aquilo ali é um lago. Ele está falando, e está escrito na Bíblia mar, mas o livro de Lucas fala lago. Mas essa pessoa, ela está completamente certa. Não é mar, é lago. Mas nós, espiritualmente falando, a gente não está preocupado se é mar ou se é lago. Nós estamos ali observando o que foi feito ali por o mar cessar as ondas fortes, o vento forte secar o mar, e o que ia acontecer do outro lado. Ele está falando que era lago, não é mar, que quem escreveu tudo errado, que a Bíblia, essa aí é uma das histórias que a gente não deve levar em consideração. Então são pessoas que ficam aí colocando na cabeça dos outros que a Bíblia é toda errada. Foi algumas pessoas que escreveram a Bíblia e colocaram aquilo que deu vontade nelas escrever. Naquela época, irmãos, quando via um lago ou um mar, assim, uma parte muito grande, fala assim, isso aqui é um mar. Quando você não chega a enxergar o outro lado, você não consegue enxergar o outro lado. Falaram que não tinha aí via satélite, não tinha drone para ver de cima que era um lago, não tinha isso. Então o escritor naquela época, ele achou que aquilo ali fosse um mar. Aí então, já em um livro de Lucas, já chama de lago. Lucas veio de 60 a 65 anos depois de Cristo, já tinha uma outra visão. Mas ele não falou o mais importante, se era mar, se era lago. Para nós aqui não tem importância. O mais importante ele não falou, porque ele falou lá que era impossível, e é impossível, um lago ter grandes ondas de água a ponto do barco se partir, ou ventos muito fortes num lago. Isso pode acontecer no mar, mas num lago não pode acontecer isso. Então isso é mentira, ele falou, mentira do escritor. O escritor colocou uma historinha aí, e tem muitas pessoas acreditando nisso até hoje. Pois quando você olha pelo esse lado, a geografia do lugar, hoje em dia nós temos mapa, tem um montão de coisa que te mostra que realmente era um lago. Ele está certo, essa pessoa está certa. Mas quando você olha pelo lado espiritual, você vê que ele está errado. Qual que é o lado espiritual? O lado espiritual que Jesus estava junto com seus discípulos, estava caminhando para a cidade de Gadara. E na praia estava um endemoniado gadareno, que ele já fala assim quando vê Jesus, ainda lá no meio do lago, conforme diz o nosso amigo. Ela fala assim, Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que quer comigo? Aí Jesus, o barco vai chegando. Mas antes disso, Jesus tinha repreendido o vento. Quando fala repreender, porque a água, ela tem ouvido para ouvir? Não. O vento tem ouvido para ouvir? Não. Mas ele fala com Jesus, Jesus fala assim, quem é você? Qual é o seu nome? Ele fala assim, legião, porque somos muitos, 6.000 demônios, foi eles que fizeram aquele vento forte naquele lago, conforme isso aí ele não contou. Foi ele que fez naquelas ondas que quase o barco se partiu, para Jesus não chegar até lá. Mas Jesus chegou, porque onde Jesus está, o barco não quebra. Quem está com Jesus no barco, ele não morre afogado, porque Jesus está no barco, aleluia. E foi lá e libertou aquele homem do cativeiro, das correntes que aprisionavam aquele homem a sepulcros no cemitério. Andava nu, um homem já sem vida social. Jesus, quando ele chega, ele muda a vida, muda a história, mudou a nossa.
tirou vícios, tirou muitas coisas erradas que nós fazíamos. O Senhor tirou da nossa vida, tirou isso da nossa história. Agora a nova vida com o Senhor Jesus, mas muito mais ainda está por vir, aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa mesma rocha tem estado conosco todos os dias. Todos, não duvide, irmãos. Talvez seu coração está pesaroso, talvez você está triste com alguma situação, talvez você está preocupado com isso ou com aquilo, mas o Senhor está pertinho de você, o Senhor está te consolando, o Senhor está te confortando, o Senhor está te falando assim: tem jeito sim, que eu estou contigo, eu sou Deus, sou o Criador do céu e da terra, nada se move, nada se faz, se não for pela minha vontade, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, este que nós estamos falando é aquele renovo que Isaías falava, o que restaura, o que purifica, o que transforma, o que veio para nos salvar, aleluias, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ele fala lá, quem que ia nascer das raízes de Davi, que seria uma pessoa que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está lá Isaías capítulo 11, versículo de número 2, aleluias. E todas essas características o Senhor Jesus tem sobre ele, e você que está cheio de Espírito Santo tem também, aleluias. Porque Deus mora dentro de nós, meu irmão, mora dentro de nós, aleluias, mudando a nossa vida, mudando a nossa história, a cada dia vem nos moldando de acordo com a sua vontade, aleluia. Porque, irmão, a igreja, todo dia, espiritualmente falando, todo dia nós temos que descer lá na casa do oleiro. É muitas lutas, são muitas dificuldades, são muitos choros, prantos, é muito sofrimento. Então todo dia você tem que descer na casa do oleiro: Senhor, me desmancha, me quebra, me faz de novo na tua presença, mas não deixa que eu faça, não retire de mim o teu Santo Espírito, aleluias. Desce lá, irmão, desce na casa do oleiro todo dia, pode ser de manhã na hora que você levantar, pode ser na hora que você for deitar. Senhor, me quebra, tira isso do meu coração, isso que está me deixando angustiado, isso que está me deixando entristecido, tira isso do meu coração, me quebra, Senhor, me faz de novo, Senhor. É isso que Deus quer, um relacionamento íntimo, a comunhão com Ele. Então Deus está aí, meu, Deus está aí todos os dias, está ali falando com você, tratando com você, cuidando da sua vida espiritual, cuidando da sua família, cuidando de você, suprindo todas as nossas necessidades, aleluias. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Jesus que estava simbolizado naquela rocha lá no deserto, aquele Jesus está aqui, aleluias. Tem mais de 2000 anos que ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está aqui, aleluias. Nós estamos envelhecendo, vai chegando, mas o Senhor Jesus não envelhece, Ele é o mesmo, aleluias. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, cada um de nós, estamos sendo preparados para a cidade santa, aonde o Senhor receberá os seus santos, que somos nós, aleluias. O nosso nome está escrito lá no livro da vida do Cordeiro, nós já temos ali o nosso nome escrito, é só chegar na porta e entrar. Vem cá, irmã Mônica, vem cá, irmã Isabel, vem cá, irmão Jonathan, vem cá, irmã Sara, vem cá, irmão Eduardo, vem cá, irmão Custódio, o nome de vocês está escrito aqui, vocês venceram, aleluia, aleluias. Pode esquecer não, vem cá pastor Moisés, vem cá Leda, vem cá Camilo, pode esquecer não, minha família, glória a Deus, vem cá, está escrito, aleluias. Irmãos, para finalizar, para a gente já orar, glória a Deus, para fechar com chave de ouro, para você ver que às vezes a gente fica preocupado com o tempo. Será que vai chover? Será que vai dar sol? Será que vai ter lua? Então o Senhor fala para nós aqui, a nossa preocupação vai acabar. Lá em cima, nossa preocupação vai acabar. A Nova Jerusalém, está lá, Apocalipse 21, 22 e 23. Olha o que o Senhor nos fala.
a cidade santa, para onde nós estamos caminhando, em passos largos, para que o Senhor está voltando. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Deus está neste lugar. Aleluias! Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está nos enchendo com o Espírito Santo, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem vindo ao nosso encontro, aleluia, todos os dias, aleluias. Deus é fiel. Você, meu irmão, que está nos assistindo na sua casa, tem jeito para o seu filho, tem jeito para a sua esposa, tem jeito para você. O nosso Deus, Ele muda a história, Ele está enchendo a sua casa nessa hora, Ele está falando com você nessa hora, e você pode ter certeza. Dobre seu joelho e ore ao Senhor, e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida e na sua família, transformação, mudança e uma vida com Jesus, aleluias. Que Deus nos abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, no seu lugar.